As startups entraram em modo de sobrevivência, porque se o resultado alege uma empresa, o caixa é o que a mata, no caso, a falta dele. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que a renda fixa e o cenário de investimentos do mundo está impactando os layoffs que temos visto em toda a indústria de tech. Meu nome é Pedro Santana, sou diretor de operações da Alu, a empresa de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina, e esse é o canal da Alu Invest. Ao longo dos últimos meses, na verdade até dos últimos anos, vimos um movimento de mercado que levou à demissão de centenas de milhares de pessoas, os chamados layoffs, que foram concentrados, obviamente, nas empresas que mais contrataram ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, que foram as grandes empresas do mundo de tecnologia. Mas o que eu não vi aqui no YouTube foram pessoas explicando exatamente o porquê desse fenômeno. Muita gente falando sobre bolha de tech, muita gente falando sobre invernos do ICIS, mas aqui nesse vídeo eu vou te trazer o resumo de por que as startups entraram em modo de sobrevivência e talvez até porque elas nem estão tanto em modo de sobrevivência assim. Mas antes disso eu vou te fazer um convite aqui. Eu sei que você não se inscreveu no canal ainda. Eu tô vendo estatísticas, eu olho lá na lista do YouTube. Você está perdendo a chance de acompanhar um dos canais que traz mais informações sobre investimentos e negócios aqui no Brasil, o canal da Alu Invest. Então não perca mais essa chance. Se inscreva aqui, é de graça e ajuda para danar o nosso trabalho. Então, um contexto breve. Nos últimos anos, nós vimos uma bonança dentro das captações das startups. Gente que somente com o PowerPoint estava captando 100, 200, 500 milhões de reais para algo que não era muito mais do que um sonho. Grandes empresas investindo em pequenas empresas, grandes fundos de investimento precisando alocar capital. E por que isso aconteceu? Porque o mundo estava vivendo um cenário de extrema liquidez. Depois da crise de 2008, os bancos centrais em geral começaram uma política de expansionismo da base monetária, ou seja, ficamos com mais dinheiro disponível no mercado. E com mais dinheiro disponível no mercado e juros subsidiados, esse dinheiro tinha que ir para algum lugar. E boa parte dele acabou indo para as mãos de grandes investidores que se tornaram LPs, ou seja, parceiros limitados, limited partners, de fundos de investimento em startups. Então esse é um contexto muito breve que basicamente pode ser resumido em: começamos a imprimir bastante dinheiro depois de 2008, esse dinheiro parou na mão de tanta gente rica, essa gente rica botou esse dinheiro em fundos e esses fundos precisavam alocar esse dinheiro em algum lugar. Afinal, eles tinham uma proposta, uma promessa de pelo menos 25% de retorno para esses grandes investidores e você não pode contrariar os bilionários e multimilionários, não é mesmo? Então eles começaram a fazer apostas em startups que não eram tão provadas assim e mesmo nas startups que já eram provadas. Porque, no final das contas, como diria Eric Ries, o criador de Lean Startup, uma startup é uma instituição humana criada para resolver um problema em uma situação de extrema incerteza. Então, se você tem investimentos que são feitos em extrema incerteza, obviamente, na maioria dos casos, você vai ter um insucesso, para não falar um grande fracasso. Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. E qual que é a lógica dos fundos de Venture Capital? Eles investem em 10, 100, 1000 startups e 70% delas vão dar errado, 20% vão dar mais ou menos certo e as outras 10% vão pagar pela conta de todas as outras porque elas vão ter crescido 100, 150, 200 vezes depois do período de investimento. Mas esse cenário, ele mudou muito desde que a gente teve a pandemia. Então se a gente já estava num cenário de impressão de dinheiro adoidadamente depois da crise de 2008, com a crise do Covid-19 a gente teve uma expansão da base monetária nunca antes vista na história da humanidade. Saímos de um volume total de dólares na economia de 4 trilhões para mais de 20. É isso mesmo, 80% dos dólares presentes no mundo, nas telas de todos os computadores, porque ninguém tem dinheiro físico mais quase, foram criados nos últimos 30 meses. Então é óbvio que nesse cenário você teve um aumento geral da liquidez, especialmente porque na pandemia o pessoal não podia sair de casa, não podia consumir. Então a gente teve várias outras quebras que foram somadas e geraram um excesso de liquidez no mundo. Taxas de juros subsidiadas. No Brasil a gente chegou a bater 2% na Selic para poder combater os fenômenos contracíclicos da pandemia. Nos Estados Unidos a gente chegou a ter taxa real de juros menor do que zero, algo que só aconteceu no Japão desde a década de 80. Então o mundo, na verdade, passou por uma japanização. O mundo passou pelo cenário onde muito dinheiro estava em circulação e ele não podia ser alocado em muitas coisas. E aí entra o cenário da renda fixa. Você já tinha ali, então, os fundos trocando alternativas mais seguras e mais tradicionais para conseguir retornos mais rápidos e mais expressivos para os seus grandes investidores, não é mesmo? E eles buscaram startups para isso.
E eles começaram a buscar ainda mais as startups a partir da pandemia, especialmente no ano de 2021, que foi o recorde histórico de investimento em startups, porque você simplesmente não tinha boas alternativas de rentabilidade mais alta que tivessem um risco mais baixo. Você não tinha o Alu Invest para o mundo inteiro, não é mesmo? Então você não tinha como fazer um investimento em renda fixa lá nos Estados Unidos que fosse trazer esse retorno de 25% para os investidores. Você não conseguia fazer uma operação estruturada de crédito para grandes empresas que fosse justificar esse investimento. Então, com a necessidade de alocar capital, muito capital em mãos, em um cenário paupérrimo para a renda fixa, você tem toda a situação armada para ter um recorde de captação das startups ao longo do ano de 2021. E claro, também, obviamente, um recorde de investimentos nas grandes empresas, um recorde de valorização das ações das Big Techs. Então a Tesla chegou a aumentar 8, 9 vezes em um período muito curto de tempo. Então você teve várias ações que sofreram um comportamento muito próximo, inclusive, que a gente viu lá na crise de 29. Mas calma, eu não estou te falando que vai ter uma grande depressão, apesar de se tiver, tá registrado aqui no vídeo, né? Mas não estou te falando que isso vai acontecer. A gente está vivendo provavelmente um cenário de recessão, mas isso ainda não é 100% da explicação por trás do inverno das startups. Então, como vocês podem ver nesse quadro aqui que a gente está mostrando na tela, muitas das maiores empresas do mundo aumentaram ainda mais durante a pandemia. A Microsoft aumentou em mais de 50% o seu quadro de colaboradores e o Spotify chegou a mais do que dobrar o seu número de funcionários, dado esse cenário de pandemia, em que a digitalização ficou mais acelerada, de pessoas que estavam entediadas em casa e de dinheiro disponível. Então, depois desse cenário de altíssimas contratações e altíssimos investimentos, a conta chegou. Por quê? Imagina o caso de uma startup que, por exemplo, está fazendo a rodada de Series A, né? As rodadas de startups, elas são divididas em etapas. Então você tem a etapa dos investidores anjo, que são pessoas físicas, os tios ricos que vão investir em empresas que estão começando. Você tem as rodadas de seed, semente, as rodadas que vão chegar aí talvez a 5, 10 milhões, 20 milhões de reais, que vão ser para empresas que estão buscando ainda o seu product market fit, ou seja, o ajuste do seu produto com um mercado específico. E aí você já tem as rodadas mais expressivas a partir do Series A, que são rodadas focadas no crescimento das startups. Então imagina uma startup que captou no Series A 50 milhões de dólares em um valuation muito esticado. Afinal, como muita gente estava com dinheiro disponível, muitas pessoas estavam concorrendo para investir nas melhores startups. A galera precisava investir esse dinheiro. Então as startups começaram a ter valuations, valorização do seu capital muito rapidamente. Então uma startup que num cenário normal de temperatura e pressão teria uma captação em 8 vezes o seu valor de EBITDA ou 8 vezes o seu valor de lucro líquido, começou a ser uma startup buscada para ter 24 vezes do EBITDA para setar um valuation. Então é a diferença de você falar que uma empresa vale, por exemplo, 400 milhões de reais para uma empresa valer mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e meio. Então você criou vários unicórnios que agora começaram a ter um dilema diferente. Os investidores, eles precisam do crescimento, como eu falei, eles estão sendo cobrados por um crescimento de pelo menos 25% do seu capital. Então eles pressionam a startup para crescer. E se você tem pressão para crescer, e você precisa entregar mais, você acaba contratando muito mais, que foi o que aconteceu em 2020 e 2021. Só que aí, quando a economia desacelera, as cadeias mundiais começam a ter falta de produtos. A gente começa a ver um cenário de aumento de juros, porque a inflação está ficando fora de controle. Essas mesmas startups que tinham dinheiro abundante começam a ver um cenário que talvez elas não consigam captar a sua próxima rodada. Especialmente considerando que como o valuation delas está muito inflacionado, elas vão ter dificuldade até de manter esse valor para os investidores. Então imagina que desesperador. Vários investidores estão buscando aumentar o seu capital em 25%, eles poderiam ter o prognóstico de, na verdade, ter uma diminuição do valor que eles representam dentro de um quadro de startup em uma rodada futura. Porque agora ela não consegue mais captar em 24 vezes EBITDA. Agora ela consegue captar em 12 vezes lucro líquido. Então é um cenário que muda muito. É um cenário que coloca as startups em desespero. E usualmente, você tem as rodadas sendo captadas para as startups rodarem de 18 a 24 meses. Então, as startups começaram a captar muito fortemente em 2020 e 2021. Quando que essa conta fecha? Somente no final de 2023. Então as startups receberam, a gente começou em 2022, juros estão mais altos, inflação está em alta, e agora a gente tem mais 12, 18 meses no máximo de runway, de período de sobrevivência com o nosso caixa. E a gente precisa ajustar o nosso caixa. Então começam assim a vir layoffs, demissões em massa, dezenas de milhares de pessoas, 11 mil lá no Facebook, sei lá quantas outras milhares lá no Google, e mesmo assim elas ainda não representam nenhuma fração significativa das pessoas que foram contratadas ao longo do tempo para essas empresas. Então depois de muitos trimestres, de mais de 4, 5 anos, você viu nesse trimestre agora, do Q4 de 2022, a Amazon registrando prejuízo. O Facebook
tendo grandes prejuízos em relação ao seu investimento no metaverso e tendo que voltar a estratégia para outro lugar. A Tesla vendo sua ação despencar, fazendo Elon Musk perder 150 bilhões de dólares em patrimônio. Então esses fenômenos econômicos vão se juntando de forma que, se isso já está ruim para as Big Techs, imagina para o pequeno empreendedor que fez uma captação lá em 2021. Isso acaba gerando layoffs na indústria como um todo, porque todo mundo está numa busca maior de saúde financeira e tem menos dinheiro disponível. Então agora o jogo virou, não é mesmo? Ao invés de ter vários fundos cheios de dinheiro competindo por poucas startups, você tem muitas startups competindo pelos poucos fundos que ainda têm bastante dinheiro. E esses fundos agora estão muito mais cautelosos em como empregar esse capital para gerar um retorno para os seus LPs. E aí no Brasil especificamente você tem o último prego no caixão do pessoal, que é a Selic, que é quase 15% ao ano. Então por que alguém em sã consciência, que tem um enorme patrimônio, arriscaria muita coisa colocando em uma startup ou em uma grande empresa, quando você pode ter uma rentabilidade de 15% ao ano em um título com risco muito mais baixo? Em um título que tenha ali um perfil de renda fixa, um CDB, uma LCI, ou até mesmo o caso do AluInvest, que vai ter uma rentabilidade um pouco mais alta, mas ainda nesse padrão de renda fixa. Esse investidor ele para de buscar alternativas muito arriscadas e ele tira, na verdade, seu dinheiro de lugares que têm esse risco maior percebido. Então você vê o mundo de cripto desabando, você vê ações tendo ali uma performance muito negativa ao longo dos últimos 24 meses e com esse cenário geral você vê layoffs. O momento de layoffs, na verdade, eles representam o seguinte, que a responsabilidade fiscal, a responsabilidade de um crescimento saudável, ela tem que chegar a alguma hora. A gente vai pagar a conta do que aconteceu de 2008 até 2021. Não tem jeito. 2021 não foi o causador desse problema. Ele foi um mero acelerador, um agente catalisador, a gasolina que botou o fogo que agora está queimando lá no Vale do Silício com muita intensidade e levando a todos esses layoffs. Tá pegando fogo, bicho! Você tem um cenário em que temos juros altos no mundo, temos uma diminuição de liquidez, temos uma percepção de que o risco deve ser evitado e agora um mar de empresas que captaram há 18 a 24 meses que estão precisando de dinheiro. Então sim, os layoffs vão continuar, eles vão fazer parte da nossa rotina até que a gente tenha uma mudança de novo no cenário econômico que permita que a gente volte a um cenário que tenhamos mais liquidez, taxas de juros mais baixas, menor inflação e mais oportunidades. Mas isso não é uma sentença de morte. Boa parte das grandes empresas que estão vivas até hoje e performando o seu capital de forma excepcional, como é o caso, por exemplo, da Amazon ou mesmo do Google, nasceram em cenário de extrema incerteza. Então sempre terá espaço para empresas boas, para empresas excelentes. Agora as empresas médias vão acabar ficando para trás. Então, para finalizar, quais empresas vão sobreviver, Santana? Quais empresas não vão fazer layoffs? Provavelmente, as empresas que têm menor chance de fazer layoffs são aquelas que não fizeram captações estapafúrdias em 2021, que fizeram planos de crescimento muito agressivos, que levaram a uma grande queimada de caixa, empresas que já são lucrativas e empresas que, como a Apple, por exemplo, não contrataram tanto assim na pandemia. A Apple contratou menos de 2.000 pessoas, então eu ficaria pessoalmente surpreso se a Apple fizesse um layoff, apesar de que quando começa esse fenômeno na indústria, muitas vezes também o pessoal dá uma aproveitada para fazer uma correção da folha de qualquer forma, mas na Apple a gente viu pelo menos um gesto simbólico muito interessante, que foi o Tim Cook reduzindo seu próprio salário. Parece que na terra da maçã ainda está tudo bem. Mas então é isso aí, investidores. Se vocês gostaram desse vídeo, clique aqui para se inscrever no canal, deixem um joinha e deixem aqui nos comentários quais empresas vocês acham que ainda vão ter layoffs nesse ano de 2023. Eu sou o Pedro Santana, a produção também acha que você vai gostar de um desses dois vídeos. Estamos aqui pelo longo prazo e espero que você esteja também.